Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Vencida a eleição presidencial, poucos dias depois foi instalada oficialmente a comissão responsável por um processo que pode ser quase tão complexo quanto vencer uma eleição presidencial. A transição entre governos é o momento no qual as expectativas de uma nova presidência são colocadas frente a frente com a realidade do atual governo. E é sobre isso que o nosso ponto de pauta de hoje vai falar. Para tanto, temos como convidado o deputado federal Paulo Pimenta, terceiro deputado mais votado do Rio Grande do Sul no último pleito, com mais de 200 mil votos, e que hoje ocupa um espaço privilegiado junto ao presidente eleito, o presidente Lula, já que faz parte do grupo político da transição. Dentre as áreas da transição das quais Pimenta tem participado das discussões está, por exemplo, a infraestrutura. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje é a transição presidencial. Deputado Paulo Pimenta, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco. Prazer enorme poder conversar com vocês, queridos companheiros e companheiras da Sedufisme. Estou aqui inteiramente à disposição de vocês. Deputado, quando se olha o noticiário, o que transparece é que o governo Bolsonaro vai entregar um país para o presidente eleito, presidente Lula, em que as tarefas são enormes, mas os recursos orçamentários são escassos. Essa percepção, ela está correta? E de que forma o futuro governo está enfrentando essa questão orçamentária? Bom, não há dúvidas de que a situação do país hoje é uma situação muito mais difícil, muito mais delicada do que, por exemplo, quando o presidente Lula venceu a eleição em 2002. Né? Nós temos um fato assim, que ele, do meu ponto de vista, foi decisivo para a construção desse cenário. Quando a presidenta Dilma foi afastada e Michel Temer assume, é aprovada a famosa PEC do teto de gastos. Essa PEC determinou que, durante 20 anos, nós não vamos ter reajuste acima da inflação nos orçamentos da saúde, da educação, da infraestrutura, e que todo recurso a mais, toda arrecadação a maior, seria utilizada para pagar encargos da dívida. Ou seja, nós vamos pagar muito mais bancos, vamos pagar muito mais agiotagem internacional e vamos cada vez mais tirar dinheiro das áreas estratégicas e fundamentais para o país. Isso se agravou ainda mais durante o governo Bolsonaro. Então, hoje nós temos, por exemplo, na infraestrutura, um orçamento previsto para investimentos que ele é 25% do que ele era em 2014. Na área da educação, o orçamento de 2023 prevê 3,5 bilhões a menos do que é o 2022, que já é um orçamento extremamente difícil. E na área da saúde, nós não temos recursos sequer para programas obrigatórios, como o Programa Nacional de Vacinação, o Farmácia Popular, Saúde Indígena. Nós temos 5 bilhões a menos para a atenção básica da saúde dos municípios, 3 bilhões e meio a menos para hospitais, não temos um centavo para habitação popular. No transporte escolar tem 465 mil, é o valor de uma van. Não tem recurso para merenda escolar. Então, não tem o básico. Quer dizer, e além do básico, nós temos que garantir o auxílio emergencial, temos que garantir retomada de obras paradas. Então, de fato, a situação orçamentária, a situação geral do governo hoje é uma situação bastante delicada.
Deputado, uma das preocupações de um sindicato como o nosso, de docentes do ensino superior, no caso da Universidade Federal de Santa Maria, é essa questão que o senhor mencionou agora. O orçamento da educação sofreu severos bloqueios ao longo desse ano de 2022. O último desses bloqueios ocorreu ainda agora, no dia 28 de novembro. Depois o governo suspendeu o bloqueio, depois retomou o bloqueio, enfim. De qualquer maneira, a reitoria da UFSM, por exemplo, já manifestou publicamente que entrará 2023 com uma dívida de mais de 12 milhões de reais. Como o grupo da transição está trabalhando a possibilidade de recompor esse orçamento das instituições federais de ensino superior? Bom, a nossa estratégia ela é uma estratégia muito transparente e que nós queremos fazer um amplo debate na sociedade sobre ela, né? Nós temos no orçamento hoje em torno de 105 bilhões de reais previstos para o pagamento do auxílio emergencial, né? Esse recurso daria para pagar um auxílio de R$ 400. E tanto o presidente Lula quanto o Bolsonaro assumiram na campanha o compromisso de um auxílio de R$ 600 e o Lula, em particular, mais R$ 150 para cada criança de até 6 anos destas famílias, né, de maior vulnerabilidade. O que nós queremos? Nós queremos que esse recurso, que o recurso, né, do auxílio emergencial, que o recurso do Bolsa Família, passe a ser tratado como um programa de Estado. Que se faça um pacto de combate à fome no país e que, portanto, este valor fique fora do teto de gastos. Estes 105 bilhões ficariam fora desse controle fiscal rígido. E na medida que nós pegarmos esses 105 bilhões que hoje estão no Bolsa Família e tirarmos ele do teto, nós temos uma folga fiscal de 105 bi. Com este recurso, nós queremos fazer o quê? Recompor o orçamento da saúde, recompor o orçamento da educação, recuperar o valor do salário mínimo, fazer um programa de retomada de obras paralisadas, especialmente na área da infraestrutura, porque nós temos obras que já estão contratadas, licitadas. É só você botar o recurso que ela anda e queremos ter algum recurso para retomar já no início do ano o programa Minha Casa Minha Vida, né? Nós temos Santa Maria, por exemplo. A última vez que nós tivemos recursos para habitação popular são aqueles condomínios ali, Dom Ivo, Gilda Arnes, né? São condomínios de quase 10 anos atrás. Então, a PEC, nesse momento, a chamada PEC da transição, ela é decisiva, porque é ela que vai criar as condições para que a gente possa recompor o orçamento. E ninguém está falando aqui em expansão de investimentos. Não, nós estamos falando do básico, né? Para garantir o funcionamento das universidades, para garantir a continuidade dos programas. Então, hoje, nós temos aí pela frente poucos dias, nós queremos votar o orçamento até dia 16, portanto, são poucos dias mesmo para poder aprovar essa PEC e fazer a adequação que o orçamento necessita. Deputado, uma outra preocupação que abrange não apenas as universidades, mas o serviço público em geral, são os mais de 4 anos sem qualquer tipo de correção salarial. O senhor acredita que a realidade orçamentária do país aponta para a possibilidade de o futuro governo negociar algum tipo de correção salarial e, posteriormente, uma política de reajustes? Sem nenhuma dúvida, né? O presidente Lula já assumiu um compromisso que, tão logo a gente assuma o governo, nós voltaremos a trabalhar com uma metodologia que nós já utilizamos, as mesas de negociação. Essas mesas de negociação, elas vão tratar não só das questões salariais, mas existe um conjunto de outras pautas que interessam aos servidores públicos, mas também aos trabalhadores e trabalhadoras de uma forma geral. Basicamente envolve questões trabalhistas, questões previdenciárias e a reforma administrativa, que nós já assumimos o compromisso que vamos enterrar, né, a famigerada PEC 32. E a questão da recuperação salarial, nós temos hoje uma defasagem em torno de 30%. Né? Quer dizer, esses 7 anos
Algumas categorias tinham alguma coisa para trás, outras, mas em média são 7 anos sem qualquer tipo de reajuste. Ela levou a uma perda do poder aquisitivo entre 30% e 40%. E nós queremos, sim, sentar com os trabalhadores e trabalhadoras para, a partir do ano que vem, estabelecermos um plano de recuperação, né, salarial e do poder de compra dos trabalhadores e dos aposentados e aposentadas que sofrem demais também com essa perda do poder aquisitivo. Deputado, o senhor já mencionou nas perguntas anteriores a questão da emenda constitucional 95, a chamada Lei do Teto de Gastos, aprovada por Michel Temer. Uma das bandeiras do funcionalismo público federal é a revogação da Lei do Teto. Contudo, se sabe que o setor empresarial, que o mercado financeiro, enfim, que esses setores pressionam o futuro governo a manter o teto de gastos. Como isso está sendo discutido na transição e qual a sua avaliação? Olha, durante a campanha eleitoral, muitas vezes nós chamávamos a atenção da população que, além de eleger um presidente, seria muito importante você eleger uma bancada na Câmara e no Senado que pudesse dar sustentação para as políticas, né, do novo governo. E, infelizmente, isso acabou não acontecendo. Nós elegemos um presidente, mas elegemos, né, uma bancada de deputados e deputadas, senadores e senadoras, muito menor do que aquilo que nós gostaríamos. Para você ter uma ideia, se nós pegarmos assim o campo popular, vamos chamar assim, do Congresso Nacional, nós temos em torno de 140 deputados e deputadas. E para você aprovar uma emenda constitucional, você precisa de 308 votos, né? Então, no Senado, a situação não é diferente. O presidente Lula é contra o teto de gastos. Nós achamos que é um equívoco, né? Que é uma perda da soberania, que é uma submissão do país aos grandes rentistas, né? O grande capital especulativo internacional. Agora, nós vamos ter que encontrar um ponto de equilíbrio nesse debate social que nos permita, né, alterar essa regra fiscal. Isso envolve reforma tributária, né? Isso envolve uma série de outras questões, mas o presidente Lula tem total disposição de reabrir esse debate na sociedade e enfrentar essa âncora fiscal que hoje é um peso e que impede, né, que muitas políticas públicas possam ser desenvolvidas. Deputado, uma outra questão que o senhor já mencionou em uma resposta anterior foi a proposta de emenda constitucional, a PEC 32, da chamada reforma administrativa, que estava entre as prioridades do ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. Resumidamente, a PEC 32, muito resumidamente, era um pacote de ataques contra o serviço público brasileiro. O PT, junto com outros partidos, ajudou a segurar essa PEC e ela não foi aprovada durante o governo Bolsonaro. O senhor acredita que a PEC 32, da reforma administrativa, pode ser considerada sepultada? Junto com o Bolsonaro, né? Não há nenhuma chance da PEC 32 ressuscitar, né? Muitas pessoas, às vezes sem um grau maior de informação, acham que a PEC 32 era uma PEC contra os servidores. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma PEC contra os serviços públicos, como tu colocaste de forma muito adequada. Ela era uma PEC que sofreria as consequências maiores, seriam exatamente aqueles setores da sociedade que muitas vezes dependem do serviço público para a sua sobrevivência cotidiana. Nós somos totalmente contrários a essa PEC. Esse é um compromisso do presidente Lula, um compromisso do nosso governo, e não existe nenhuma chance dessa PEC voltar, né, a tramitar, e a possibilidade de aprovação dela é absolutamente nula. Deputado, uma questão marcante, tanto nos governos Lula como Dilma, e que também foi bastante cara ao senhor na sua atuação como deputado federal, foi a inédita expansão das universidades e institutos federais. Entretanto, de 2016 para cá, nada mais avançou nessa área. Agora, nesse novo governo Lula, o tema da expansão poderá voltar à tona? Certamente ele vai voltar, mas existe uma questão
Eu vou fazer uma analogia aqui, que ela envolve, por exemplo, quando a gente discute reforma agrária. Hoje, quer dizer, além da gente pensar na expansão, nós precisamos concluir o processo que iniciou e praticamente foi abandonado ou não foi executado na sua plenitude. Se nós pegarmos hoje a UFSM, nós temos hoje um campus em Cachoeira do Sul, que tem um projeto inacabado. Nós temos Frederico Westphalen, nós temos Palmeira das Missões, Sesnor, que iniciaram processos de implantação, que são hoje espaços importantes de formação nessas regiões, mas que o projeto original não foi concluído. Se nós pegarmos hoje a Unipampa, que é uma universidade nova, né, que tem muita relação com a nossa região, houve um processo tão grave de ruptura que sequer instalações básicas, né, foram concluídas. Então, acho que hoje a gente tem que pensar, né, ao mesmo tempo que, eventualmente, uma expansão seja necessária aqui ou ali, a qualificação desses espaços, né, para que eles possam responder de forma adequada à própria finalidade para os quais eles foram criados, né? Então, acho que os institutos federais, as universidades, antes mesmo da gente pensar em que nós vamos fazer a mais, nós precisamos dar uma olhada para arrumar a casa daquilo que já foi feito. Deputado, para encerrar, circulam muitas informações que apontam para a falta de colaboração do atual governo no processo de transição. No cotidiano desse trabalho da transição, como tem sido essa relação e vocês têm realmente encontrado dificuldades? E se sim, quais são elas, por exemplo? Olha, é interessante essa pergunta, né? Porque a transição ela está na lei, né? Por exemplo, o Geraldo Alckmin, que é o coordenador da transição, ele ocupa um cargo de ministro extraordinário da transição. Ele é nomeado no Diário Oficial. Existe uma estrutura. Aliás, o pessoal mente muito a respeito disso, né? Porque nós temos 17 pessoas nomeadas na transição. Apesar de nós termos algumas centenas de colaboradores atuando em várias áreas, são todos voluntários. O nosso custo da transição é um custo muito baixo. E nós criamos 32 GTs, 32 grupos de trabalho, para fazer um diagnóstico. E existe uma diferença muito grande em cada área. Eu, por exemplo, na área da infraestrutura, a gente tem trabalhado basicamente com servidores de carreira, né? Que muitos deles trabalharam nos nossos governos. Então, nós não estamos encontrando grandes dificuldades para poder fazer a transição nessa área. Eu já participei nesses últimos dias, eu acho que de 8 seminários sobre rodovias, ferrovias, hidrovias, setor aeroportuário, né, aeroportos, e não encontrei nenhuma dificuldade. Já tem companheiros e companheiras que estão, por exemplo, na área da educação, não teve nenhuma reunião. Na área de defesa, não teve nenhuma reunião. Na área da comunicação, não teve nenhuma reunião. Eu acho que a regra não está funcionando, né? Talvez eu, particularmente, esteja numa ilha aí que é essa boa vontade do pessoal da área da infraestrutura. Muitas informações que têm chegado informações inconsistentes ou muitos dados que estão faltando, mas a gente está conseguindo. O Tribunal de Contas tem ajudado muito. Nós temos outros órgãos hoje de controle que nos permitem, né, acessar muitas informações, mas transição é diagnóstico, né? É diagnóstico, identificar atos normativos que precisam ser revogados ou editados no início do governo, e nós faremos isso. E, a partir, então, da metade do mês de dezembro, a diplomação do presidente Lula está marcada para o dia 12, a gente pretende, então, começar a montagem do governo, né? Indicação de ministérios, definição de equipes. Aí as coisas devem fluir também com outro ritmo. Deputado Paulo Pimenta, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade em conversar conosco. Estou sempre à disposição. É um prazer poder conversar com vocês. Certo, muito obrigado.
Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do deputado federal e membro da Comissão de Transição da Presidência da República, deputado Paulo Pimenta. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.